Ora, a alma pode ser forma de um corpo, ou em sua totalidade, ou em alguma parte sua. Ele está supondo isso. Tá? Se a alma é forma do corpo em sua totalidade, se a alma inteira é forma do corpo, é impossível que uma parte sua seja matéria. Se toma como matéria um ente somente em potência, porque a forma enquanto forma é ato. Então, se considerarmos a alma humana em sua totalidade como sendo forma, não pode haver nela matéria, porque a alma é ato, é o que faz o ente ser o que ele é. A forma imprime ser a matéria. E nós temos a substância composta. É estranho falar em sua totalidade, porque ela sempre é inteira. Tem Ela é como dividir. Isso. Tem como dividir ela, então Sim. é estranho falar em sua totalidade. Por que ele está falando isso? Porque aqui ele está tendo como interlocutor, ele está debatendo com aqueles teólogos que afirmavam que também as substâncias imateriais como a alma e o anjo teriam uma matéria sutil, uma matéria espiritual. Então, Santo Tomás está pegando os argumentos desses teólogos e está conversando com eles. Entendi. Ora, é fato que a alma é forma do corpo, dá ser ao corpo, dá vida. A alma pode fazer isso em sua totalidade ou em alguma parte sua. Certo? Se a alma é forma em sua totalidade, é impossível que ela tenha qualquer tipo de matéria. Porque a alma, enquanto forma, é ato, que dá ser à coisa. Né? Sim, mas não é ela que humaniza o homem, né? O homem já é humano. Não. Como é? O homem só é homem Por causa da alma. porque tem as duas substâncias unidas. Você tem matéria e forma, né? Tem matéria e forma. Não. Então ele é um homem. Tem natureza humana. Tá? Ora, o que está somente em potência não pode ser parte de ato, porque a potência repugna o ato, uma vez que a ele se opõe. Em outras palavras, simplificando, a alma humana, que é una, veja, São Tomás sabe que a alma não tem partes. Sim. Não há como falar de partes da alma, porque a alma é puro espírito, ela não é matéria. Somente a matéria pode ser divisível em partes. Santo Tomás sabe, está consciente de que a alma é una. Né? Se esta alma, em sua totalidade, é a forma que dá ser, que dá vida a um corpo, é aí que ela não pode ter matéria de jeito nenhum mesmo. Porque ela é responsável por atualizar a matéria, por fazer o ente ser o que ele é. Agora, como dizem alguns, né? Se, porém, a alma é forma em alguma parte sua, chamamos a essa parte alma, e a matéria, da qual é imediatamente ato, chamamos o primeiro animado. O que é esse primeiro animado? Tem uma nota de rodapé importante aqui. Santo Tomás, como se vê, reduz a teoria que ele critica à ideia de um primeiro animado. Então, Santo Tomás está fazendo uma crítica àquela teologia de certos autores que diziam que também na alma existiria uma matéria sutil. Tá? Essa matéria é chamada de primeiro animado. Seria esse primeiro animado que faria a ligação entre a substância da alma e a substância do corpo para esses teólogos. Santo Tomás está criticando isso. Tá? Santo Tomás, como se vê, reduz a teoria que ele critica à ideia de um primeiro animado, uma espécie de corpo espiritual, mediador entre a alma e o corpo material. Ideia que ressurgiu com bastante frequência, sob formas diversas, nas especulações sobre a alma e mesmo sobre a ressurreição. Tá? Então, Santo Tomás está dizendo: se, porém, a alma é forma em alguma parte sua, chamamos a essa parte e a matéria da qual é imediatamente ato, perdão. Se, porém, a alma é forma em alguma parte sua, chamamos a essa parte alma. E a matéria da qual é imediatamente ato, chamamos de primeiro animado. O corpo seria o primeiro animado?
esse corpo espiritual. Esse corpo sutil que faria a ligação entre a alma e a carne e os ossos. Tá? Eram discussões escolares. Matéria sutil é o corpo. Não, essa matéria sutil, se ela existisse, ela seria aquilo que iria unir a substância da alma e a substância da carne e dos ossos, do corpo. Santo Tomás é contra isso. Santo Tomás, achavam que tinha uma matéria sutil. alguns sim. Entendi agora. Santo Tomás vai dizer, não. A alma é una, puro espírito, e a alma está unida diretamente à substância corporal. Muito bem. Seguindo adiante. Ele havia dito, a alma não tem matéria e isso pode ser considerado de dois modos. Acabamos de considerar o primeiro modo. O segundo modo, a partir da razão da alma humana enquanto intelectiva. Então, se nós analisamos lá no número 1, a razão da alma em geral, agora vamos analisar a razão da alma humana enquanto intelectiva, enquanto subsistência. Tá? É claro que o que é recebido em um outro é recebido de acordo com o modo do recipiente. Assim, cada coisa é conhecida pelo fato de sua forma estar naquele que conhece. Então vamos lá. Isso pede um esquema do professor. Por isso que ele está aqui, pensando nesse trecho. Né? Então vamos lá. Esse segundo modo talvez fique mais claro agora. É claro que o que é recebido em um outro é recebido de acordo com o modo do recipiente. Em outras palavras, o que é recebido aqui pelos órgãos dos sentidos é recebido de acordo com a capacidade de apreensão desses sentidos. Assim, cada coisa é conhecida pelo fato de sua forma estar naquele que conhece. Primeira abstração. A forma é apreendida pelos sentidos externos. Então, a coisa tem que ser real fora de mim. Mas nos sentidos externos, a coisa tem que ser objetiva. Porque os sentidos conseguem apreender a forma sem a matéria, em uma matéria completamente distinta daquela. Certo? É isso. A alma intelectiva, porém, conhece uma coisa em sua natureza de maneira absoluta. Então, a alma intelectiva, tá? A alma intelectiva, porém, conhece uma coisa em sua natureza de maneira absoluta e universal. Por quê? Porque o intelecto conhece as essências. Faz uma segunda abstração. A alma intelectiva conhece os universais. Conhece o que a coisa é. Certo? A alma intelectiva, porém, conhece uma coisa em sua natureza de maneira absoluta. Por exemplo, conhece a pedra enquanto é pedra, de maneira absoluta. Ou seja, os sentidos conhecem esta pedra, aquela outra, aquela outra. Os sentidos conhecem as coisas individualmente. Por isso que é cada um não consegue perceber. Isso. O intelecto conhece a pedra enquanto é pedra. Em outras palavras, o intelecto conhece a essência, a natureza, o que é uma pedra. Sabe reconhecer qualquer uma delas. Isso. E falar a respeito do que é geral, universal, a respeito de todas as pedras. E de todos os demais objetos. Muito bem. Por exemplo, conhece a pedra enquanto é pedra, de maneira absoluta. A forma da pedra, pois, está na alma intelectiva segundo sua própria razão formal. A alma intelectiva, portanto, é forma absoluta, e não um composto de matéria e forma. Ora, se a alma intelectiva conhece em essência as formas, ela só pode ser também ela forma. Porque só a forma conhece as coisas, a matéria não. É isso? E no caso, a forma da natureza humana é
puramente espiritual. Por isso consegue conhecer o imaterial. Conhece as coisas da sua essência. A forma da pedra, pois, está na alma intelectiva, segundo sua própria razão formal. A alma intelectiva, portanto, é forma absoluta e não composto de matéria e forma. O conhecimento da alma intelectiva se dá sem matéria, em outras palavras. O conhecimento da alma intelectiva é um conhecimento imaterial. Mas que precisa da matéria. Precisa. E precisa do sentido para se informar. Exatamente. É o modo natural como conhecemos as coisas. Mas esta operação, este olhar interior da mente, é uma apreensão, uma abstração imaterial. Estes fantasmas já são imateriais. O conhecimento dos universais é imaterial. O conhecimento da verdade é imaterial. Certo? Se a alma intelectiva fosse um composto de matéria e forma, as formas das coisas seriam nela recebidas como individuais. Se a alma intelectiva fosse um composto de matéria e forma, ela receberia o conhecimento da mesma forma como os sentidos externos recebem o conhecimento, de uma maneira individual. Não conheceria os universais, conheceria a coisa contingente. Desse modo, não conheceria senão as coisas singulares. Essa caneta, aquela outra, este copo, aquele outro copo. Os sentidos, que dependem da matéria, conhecem as coisas individualmente. O intelecto não conhece as coisas individualmente. O intelecto conhece as coisas em sua essência. Conhece o que a coisa é. Conhece o universal. Desse modo não conheceria senão as coisas singulares, como acontece nas faculdades sensitivas, que recebem as formas das coisas em órgãos corporais, porque a matéria é o princípio da individuação das formas. Então veja, a forma que faz essa caneta ser o que ela é, a forma que faz este objeto, esta coisa ser o que ela é, está aqui e está naquela outra caneta. Os acidentes são diferentes, só que essa cor é azul e aquela cor é preta. Os sentidos conhecem as coisas singulares, individuais. O intelecto não conhece as coisas singulares e individuais. O intelecto conhece os universais, as essências. O que é uma caneta? Sua essência. Deve-se concluir, portanto, que a alma intelectiva e toda a substância intelectual que conhece as formas de matéria absoluta, de maneira absoluta, não é composta de forma e matéria. Então, essa alma intelectiva, a alma humana que é subsistente, é imaterial. É apenas forma, não tem matéria aqui, porque todo conhecimento do intelecto é um conhecimento imaterial. E isto prova o quê? Isto prova que a alma não é um composto de matéria e forma, que a alma é apenas forma, e que a alma humana está unida à matéria. Como se dá essa união é que é difícil de entender. Isso. Composto. Como se dá essa união, que é muito difícil, porque na verdade essa tentativa de inserir aqui uma matéria sutil, uma matéria espiritual, é no fundo uma tentativa de dizer como as duas substâncias estão unidas. Santo Tomás está dizendo, não é assim. Não existe matéria sutil na alma humana que a una ao corpo. A alma está unida ao corpo e mais. A alma está toda inteira em cada uma das partes do corpo. Porque a alma é puro espírito. E a alma, sendo puro espírito, não ocupa lugar no espaço.